Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o diclofenaco potássio. Paciente com úlcera gástrica e distúrbio gastroesofágico pode tomar diclofenaco potássio? Isso mesmo, pessoal. Hoje eu vou estar respondendo aqui para vocês se o paciente que apresenta úlcera gástrica e distúrbio gastroesofágico pode tomar diclofenaco. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar vídeo novo. Para melhorar o entendimento sobre este conteúdo, inicialmente nós vamos abordar sobre o mecanismo de ação de diclofenaco e em um segundo momento nós vamos abordar e responder aqui para vocês o que é uma úlcera gástrica e o que é um distúrbio gastroesofágico. E posteriormente estaremos respondendo para vocês se um paciente com história de úlcera gástrica e distúrbio gastroesofágico pode tomar o diclofenaco potássio. Assim você vai melhorar o entendimento desse conteúdo. Quanto ao mecanismo de ação do diclofenaco, este medicamento inibe a síntese de prostaglandina, ou seja, esse medicamento vai inibir a produção de prostaglandina. Além disso, esse medicamento também tem uma ação antirreumática, anti-inflamatória e também antidimenorréica. O que nos interessa aqui sobre o mecanismo de ação do diclofenaco é que este medicamento inibe a produção de prostaglandina. Mas você pode perguntar, enfermeiro, qual é a função da prostaglandina? As prostaglandinas causam, assim, uma maior permeabilidade capilar e também tem um poder de quimiotaxia, atraindo células como macrófagos especializados na fagocitose de restos celulares, resultante durante o processo inflamatório. Então, muita atenção quanto à função da prostaglandina em nosso organismo. Mas você pode perguntar, enfermeiro, aonde atua a prostaglandina? As prostaglandinas estão envolvidas na regulação da pressão arterial, na resposta inflamatória, na coagulação sanguínea, na contração e relaxamento muscular, está envolvido também na produção de muco e também na sensibilidade à dor. Então, muita atenção que a prostaglandina ela está envolvida assim na regulação na produção de muco. Uma vez que o diclofenaco inibe a produção de prostaglandina, consequentemente vai haver uma menor produção de muco que reverte e protege também a parede interna do trato gastrointestinal. Quanto ao mecanismo de ação do diclofenaco, este medicamento vai inibir assim a produção ou a síntese de prostaglandina, que é responsável pela inflamação e dor, aliviando assim sintomas da inflamação, dor e inchaço. Isso ajuda assim a justificar a ação do diclofenaco, que inibe a produção de prostaglandina, que tem como consequência a inibição da produção de muco. Só para deixar bem claro para vocês quanto ao mecanismo de ação do diclofenaco, o que nos interessa aqui em nossa aula de hoje é que o diclofenaco ele vai inibir a produção de muco. E esse muco que é produzido pelas células da parede interna do trato gastrointestinal, esse muco ajuda na proteção interna dessa parede. Uma vez que é inibida a produção desse muco, a parede do trato gastrointestinal e principalmente do estômago vai ficar mais exposto ao ácido clorídrico que existe ali. E se o paciente tem algum tipo de lesão a nível do trato gastrointestinal, consequentemente, se ele for tomar o diclofenaco, a situação, o quadro clínico dele pode vir a piorar. Então, é muito importante você compreender aí o mecanismo de ação do diclofenaco para você compreender também a doença que nós vamos falar. Porque nesse caso que eu estou falando aqui para vocês, eu vou estar respondendo aqui para vocês se a pessoa que tem úlcera gástrica ou gastrite nesse caso, ou distúrbio gastroesofágico, se pode ou não tomar o diclofenaco. Para melhorar o seu entendimento sobre esse conteúdo, eu preciso responder a seguinte pergunta: o que é úlcera gástrica e distúrbio gastrointestinal? No caso da úlcera gástrica, também conhecida como úlcera péptica, é um tipo de ferida que aparece na parede do estômago. No caso dos distúrbios gastrointestinal, são doenças que afetam órgãos e estrutura do trato gastrointestinal e intestinal também, que inclui assim o esôfago, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, reto, colo e ânus, além de órgãos relacionados à digestão, como no caso o fígado, pâncreas e as vesículas. Então, muita atenção. No caso da úlcera gástrica, são ferimentos que aparecem na parede do estômago, tá certo? No caso do distúrbio gastrointestinal,
é o distúrbio que acontece em toda a estrutura do trato gastrointestinal e também do intestino, afetando assim, só repetindo para vocês, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, reto, colo e o ânus também. E além de tudo também vai afetar os anexos que nós chamamos, no caso do fígado, pâncreas e vesícula biliar. Em um terceiro momento, respondendo à seguinte pergunta, se paciente que tem história de úlcera gástrica e distúrbio gastrointestinal pode tomar diclofenaco. No caso de diclofenaco, é um anti-inflamatório que diminui a proteção gástrica contra o ácido clorídrico. Paciente que já apresenta lesão gástrica, como gastrite e úlcera, deve evitar assim, sempre que possível, o uso de diclofenaco, que pode agravar tais lesões ou até mesmo evoluir para complicações como sangramento e perfuração. Isso acontece porque esse medicamento destrói a barreira de proteção gástrica, inibindo assim a produção de muco, uma substância que funciona como barreira protegendo o revestimento do estômago. Para deixar mais claro ainda para vocês que o paciente que tem úlcera gástrica e também distúrbio gastrointestinal deve assim evitar o uso de diclofenaco, seja lá o diclofenaco administrado por via oral, intramuscular ou por via retal. Se o paciente tem úlcera gástrica e distúrbio gastrointestinal, deve evitar assim o uso desse medicamento, mesmo porque ele vai inibir a produção de muco que protege todo o revestimento interno do trato gastrointestinal e principalmente o paciente que tem úlcera péptica, né? No caso do paciente que tem úlcera péptica, ele deve evitar sempre o diclofenaco, porque o quadro clínico dele pode agravar se ele for usar esse medicamento. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, eu convido a você a se inscrever, dar um like, ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E muita atenção, estou deixando o link da nossa loja aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar lá e você vai visitar a nossa loja. Assim você vai poder ajudar esse canal.